Bom, o nosso entrevistado de hoje é o vereador Gardel Rolim, presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, uma das lideranças do PDT de Fortaleza, em quem o partido empresta uma perspectiva grande, não apenas nas eleições deste ano, como para o futuro da agremiação em Fortaleza e no estado do Ceará. Vereador Gardel Rolim, obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da TV da Transparência, e eu pergunto ao senhor, como estão os trabalhos de filiação de novos e pretensos candidatos à Câmara Municipal de Fortaleza? Bem, primeiro agradecer a oportunidade, Edson Silva, você que é um dos jornalistas mais conhecidos e com uma credibilidade enorme no Ceará. Vim aqui na TV da Transparência, poder conversar um pouco sobre política, sobre a Câmara Municipal, sobre o trabalho na nossa cidade. Para mim é uma honra estar aqui. Bem, nós do PDT estamos traçando uma estratégia de reforçar o partido, renovar quadros, estimular lideranças internas, de segmentos. Os segmentos do partido certamente deverão ter candidatos a representar este segmento nas eleições, reforçando a nossa chapa. Há também uma articulação com outros colegas vereadores. Essa semana mesmo já se filiou a vereadora Cátia Rodrigues, que compõe a base do prefeito Sarto, já veio para o PDT. E a gente espera até o final da janela receber aí pelo menos mais uns 3 vereadores. O PDT sair deste mandato sendo a maior bancada, como já elegeu em 2020. E nós temos uma perspectiva, Edson, de fazer uma bancada também a maior bancada para 2025. A nossa meta é eleger aí entre 14 e 15 vereadores nessa eleição. Nós estamos trabalhando para isso, em busca aí de reforçar os quadros do partido, como eu já falei, com militantes, representantes de segmentos e outros colegas vereadores que possam vir para a gente compor e chegar a esta meta de eleger aí entre 14 e 15 vereadores. Acho que é possível, mas já há 2 eleições o PDT elege a maior bancada de vereadores e acho que nessa eleição nós vamos manter esse marco e vamos ampliar o que já fizemos em 2016 e 2020. Isso significa dizer que o PDT vai com uma chapa completa, com 44 candidatos a vereador? Sim, estamos perseguindo isso. Nós já temos uma proposta, uma pré-chapa, tem muitas conversas acontecendo nesse momento, e essa pré-chapa já tem 44 nomes. Então a nossa ideia é fazer algum ajuste que seja necessário, mas a ideia é lançar 44 nomes à Câmara Municipal e, como eu falei, representantes de diversos segmentos. Nós estamos buscando, inclusive, dialogar com entidades de classe, grupos, representantes de alguns segmentos da cidade, para que a gente possa ter uma chapa para além dos 44 nomes fortes, competitivos, que represente também o conjunto dos pensamentos da cidade. Bom, o PDT tem vários partidos aliados. Como é que estão os trabalhos de formação dessas outras chapas? Também há um trabalho de diálogo intenso. Tem alguns partidos que estão conosco, hoje são entre 8 e 9 partidos que estão conosco, todos estão construindo as suas chapas, todos eles, cada um da sua forma, com um apoio, dialogando com outros partidos, dialogando com a gestão, dialogando com o prefeito Sarto, mas nesse momento há uma perspectiva de nós lançarmos aí pelo menos umas 8 chapas completas, com 44 nomes. Essa é a nossa expectativa. Obviamente existe a liberdade dos partidos fazerem isso, nós estamos dialogando sempre com esses partidos e a nossa perspectiva é essa, que a gente tenha somada a candidatura majoritária do PDT aí, pelo menos uns 350 a 400 candidatos a vereadores que possam representar o projeto que o PDT lidera em Fortaleza. Bom, então, nesse caso, além dos 14 ou 15 vereadores que o PDT almeja eleger, com esses outros candidatos, pode ter mais aí uns 5 ou 6? Na verdade, nós estamos trabalhando, a nossa meta, e está dentro do nosso planejamento, elegermos na base de apoio, aliada
do prefeito Sarto, elegermos entre 28 e 30 vereadores, né? Nós já fizemos isso em 2020 e a ideia é repetir esse feito, fazer aí 14 ou 15 vereadores do PDT e nos outros partidos, né? Tem partidos fortes que estão conosco, que estão se organizando, partidos que farão bancadas maiores, partidos que farão bancadas menores, mas no somatório a nossa ideia é ter pelo menos aí uns 28 vereadores eleitos na base que hoje apoia o prefeito Sarto. Mas nas eleições anteriores, à exceção dessa de 2020, nós tínhamos as coligações partidárias, né? E isso facilitava o aumento da bancada, né? Sem as coligações não fica tão fácil assim, né? O PDT elege sozinho os seus 14 ou 15, mas aí para os outros, os pequenos partidos, tem hoje a contagem dos votos é diferente, né? Os partidos precisam ter um mínimo de 80% do coeficiente eleitoral. Será que nós vamos ter o coeficiente eleitoral em Fortaleza de 30 ou mais mil votos? Nós estamos trabalhando, assim, obviamente esses números, eles né, do quociente eleitoral, ele sempre é uma incógnita, né? Nós estamos trabalhando aqui arredondando em 30 mil votos. Então, para um partido começar a disputar uma vaga na sobra, vai ter que ter 24 mil. Então, pelo acompanhamento que nós estamos fazendo, Edson, desses pequenos partidos, dos menores que estão na base, todos eles têm muita chance de alcançar os 24 mil votos. E aí também, assim, hoje nós não temos mais as coligações. Nós temos outras ferramentas, né? Assim, a lei eleitoral ela foi mudando muito nas últimas eleições. Foi proibida a coligação e aí isso estimulou, inclusive, que os partidos fortalecessem as suas próprias chapas. Na eleição passada, um partido poderia lançar até 80, 60 nomes. Não, era 100%. 100%, ou seja, podia o dobro da sua... Exatamente, 84. 86, hoje 86. Só pode lançar 44. Então, os partidos tiveram que reduzir o número de candidatos. Tudo isso aponta para um fortalecimento dos partidos. Ou seja, não é lançar qualquer candidato, tem que ser um candidato que tenha identidade, que tenha um potencial eleitoral, que tenha afinidade com o partido. E esse planejamento, como ele disse, né, esse planejamento é muito parecido com o que nós fizemos em 2020, que elegemos em torno disso para a base do prefeito Sarto. Então, se nós contarmos com esses 8 partidos que compõem hoje a base do prefeito, nós temos uma certa convicção que nós vamos eleger em torno de 28, que é o necessário para ter uma tranquilidade, né, para governar, para aprovar os projetos, para que a Câmara contribua, que é o que a gente vem fazendo ao longo desses anos. Fizemos na gestão do Roberto Cláudio, já era vereador na última gestão, e estamos fazendo na gestão do prefeito Sarto, entregando matérias importantes para a cidade. É importante qualquer governante que ocupe o poder executivo ter uma parceria, uma base na Câmara Municipal que entenda o projeto, tenha clareza desse projeto e possa aprovar as matérias que colaborem com esse projeto para a gente ver o desenvolvimento da cidade como nós estamos vendo agora. Então, esse conjunto, né, de partidos está sendo construído e trabalhado para a gente ter, como eu disse aqui, esse projeto continuado, né, a partir de 2025, com todo esse plano, com todas as ideias, com todo o planejamento que o PDT e os aliados têm para Fortaleza. Presidente, é verdade que não se pode fazer cálculos de eleição, perspectivas de vitória por baixo, né? Sempre a gente é otimista, né? Mas não é otimismo demais, não, só o PDT e seus aliados fazer uma bancada de 28 ou 30 vereadores, sobrando aí 13 vereadores, 15 vereadores para o resto dos candidatos, e nós vamos ter uma eleição com pelo menos 3 candidatos fortes, né? 3 candidatos a prefeito fortes, consequentemente, com chapas também competitivas, né? Perfeito. Edson, sem a paixão pedetista aqui, né? Essa é uma marca que todos os governos produziram ao longo dos últimos 30 anos em Fortaleza, certo? Sempre o grupo que está na gestão, no governo, está aliado à prefeitura e ao prefeito, normalmente sai da eleição com esta base, 27, 28, 29, 26, em cenários mais pessimistas. Então, isso que nós estamos falando aqui não é nada fora do histórico, né? Se você pegar na eleição passada, a base do prefeito Roberto Cláudio, que elegeu o prefeito Sarto,
elegeu 26 vereadores. Anterior a isso tinha eleito 28. Então nós estamos falando dentro de uma perspectiva muito normal, né? Então dos 43, eu imagino que fique aí 15, 14, 15 vagas. Isso é o que está sendo planejado, né? Obviamente, nós estamos falando tudo isso, o processo eleitoral está longe de iniciar ainda. Nós temos até o dia 5 de abril para essas filiações, para os partidos montarem as chapas. Obviamente, tudo isso que eu estou falando depende dessa primeira etapa, da montagem das chapas. Depois disso tem uma segunda etapa, que é o fortalecimento dessas chapas, fortalecimento desses candidatos. E, obviamente, mais à frente, aí numa terceira etapa, as coligações e a gente confirmar esses 8 partidos na base do prefeito Sarto. Então, obviamente, eu estou falando dessa previsão, né, em torno de 28 a 30, mas nós temos ainda algumas etapas a cumprir, algumas tarefas a fazer até lá. Então, como eu disse, não é nada irreal, isso é algo que vem sendo feito ao longo dos anos. Você pegar lá atrás, a base do prefeito Juraci elegia isso, a base da prefeita Luiziane elegeu isso, a base do prefeito Roberto Cláudio elegeu isso. Então nós estamos querendo repetir o feito, não estamos querendo fazer nada inusitado, né? Talvez soasse com mais otimismo se eu dissesse aqui que nós iríamos eleger uma bancada de 35. Estou sendo muito realista, pé no chão, acho que é muito possível nós termos uma bancada aí entre 28 e 30 vereadores, entre todos os partidos aliados, porque são esses partidos, Edson, que compõem esse projeto que está em curso em Fortaleza, que é um projeto muito importante para nós cearenses, né? Para nós de Fortaleza. É um projeto que aposta em educação em tempo integral, um projeto que tem ampliado a assistência em saúde com novos equipamentos, um projeto que tem investido maciçamente em urbanização, drenagem, esgotamento sanitário, especialmente na periferia. É um projeto que tem capacitado pessoas. Fortaleza é a cidade que mais capacita pessoas para o trabalho no Brasil. Só na gestão do prefeito Sarto são 75 mil pessoas capacitadas, Edson. Então, tudo isso é o que interessa a esse grupo. Esse grupo está ancorado nesse projeto. E é esse projeto que eu não tenho dúvida que vai, sem nenhuma dúvida, sem nenhum otimismo exagerado, eleger uma bancada de 28, 30 vereadores que possa dar consistência e base de sustentação à próxima gestão, ao próximo governo, que certamente deverá continuar com todo esse plano que o PDT tem para Fortaleza. Presidente Gardel Rolim, o senhor é um homem reconhecidamente equilibrado, tranquilo, gosta de conversar, mas o momento hoje na Câmara é um momento de ebulição, né? Todo mundo preocupado com suas reeleições, querendo saber que partido fica melhor para ele se eleger, com menos dificuldade. Como é que o senhor está vivendo esses momentos? Bem, primeiro, também é muito natural, né, Edson? A legislação... Não, é natural, sim, esse momento é natural, não é atípico, não. Não é atípico. Na verdade, a legislação vem mudando e quando a legislação impôs a janela partidária, ou seja, para o nosso telespectador aqui, o parlamentar eleito só pode mudar de partido agora nesse período, dos 4 anos, ele só pode mudar durante um mês, e é agora esse mês que nós estamos vivendo. Por que essa ebulição era menor anterior? Porque o parlamentar mudava de partido a qualquer tempo. E aí, ao longo do mandato, por exemplo, podia mudar de partido 3, 4 vezes. Com essa nova legislação, o vereador e o deputado só pode mudar agora, até o dia 5 de abril. Aliás, só o vereador, né? O deputado só vai poder fazer em 2026. O deputado só vai poder fazer em 2026. O mês dele é só no mês da eleição. No mês da eleição, no ano da eleição. Então, isso é muito natural, né? E aí, obviamente, os partidos tomaram rumos diferentes ao longo desses 4 anos. Eu vou dar um exemplo, por exemplo. O PL apoiou o prefeito Sarto, elegeu 2 vereadoras em 2020. O PL agora vai ter candidato. O Bolsonaro, nesse período, entrou no PL. O PL radicalizou-se mais à direita, recebeu outros parlamentares, e essas 2 vereadoras que foram eleitas em 2020 tendem a mudar de partido, se afastar dessa guinada que o PL deu mais à direita. Então isso é natural. Eu usei este exemplo, mas isso aconteceu com vários outros partidos. E aí agora é o momento de todo mundo olhar e, obviamente, para além de olhar
qual é o partido que se adequa com a sua identidade ideológica, as pessoas também olham para o partido em que elas de fato poderão concorrer à eleição, ou seja, um partido que vai dar competitividade, é um partido que vai poder fornecer condições eleitorais para que a pessoa sonhe em ter um novo mandato. Então isso faz parte. O remédio para isso, Edson, e eu tenho usado esse remédio diariamente, é muito diálogo, né? Na verdade é uma marca minha. Eu fui líder do governo e conseguimos aprovar todas as matérias enquanto eu fui líder com muito diálogo, inclusive muitas matérias com apoio da oposição porque dialogávamos acerca das matérias. Virei presidente da Câmara eleito por unanimidade, inclusive com votos da oposição à esquerda, da oposição à direita, porque este remédio também foi usado, é o diálogo, é conversar, é entender quais são as angústias das pessoas, dos partidos, quais são as pautas. Fiz isso, fui eleito, conseguimos montar as comissões técnicas, por exemplo, acolhendo todas as expectativas dos colegas vereadores com muito diálogo. E agora, nesse momento, que é um momento, como você disse, de que todo mundo está mais preocupado com a sua reeleição, qual partido vai entrar, nós estamos também usando essa mesma tática, né, esse mesmo remédio, que é um diálogo, né, conversar com todos os vereadores, compreender quais são as angústias, quais são os sentimentos, qual é o potencial eleitoral que ele acha que tem, qual é a identidade ideológica que ele tem mais afinidade, para a gente procurar orientar, conversar. Tenho conversado também com presidentes de partidos que são da base aliada, tenho conversado com o Elcio, que é presidente do PSDB, tenho conversado com o Rodrigo Nogueira, que é presidente do Avante, tenho conversado com o Hélio Saboia, que é presidente do PMN, tenho conversado com o vereador Michel Lins, que é presidente do PRD, e outros partidos mais, tenho conversado com o Carlos Kleber, que é presidente do AGI, e a gente tem procurado orientar, conversar, dialogar acerca de todos esses nomes que, para além dos vereadores de mandato, tem tantas lideranças espalhadas pela cidade que também nos procuram para entender melhor, dar uma opinião, e eu tenho feito isso, né? Tenho trabalhado aí 12 horas por dia para ter condições de dialogar, de conversar, atender todo mundo, para a gente dar segurança às pessoas de que para onde elas vão. Esse trabalho de 12 horas por dia é hoje, né? Não era ontem, né? Aí eu pergunto ao senhor, quer dizer, aumentou o trabalho. E as lamentações dos seus colegas aumentaram também lá no seu gabinete? Aumentou as lamentações em casa, porque como eu estou trabalhando mais, aí a esposa e os filhos estão reclamando mais também. Em casa tem lamentações, né? Lamentações. Você tem muito voto, não consegue 2, 3 mil. Não chegamos nessa fase ainda, né? Hoje a angústia maior dos colegas vereadores é pelo destino partidário, né? O destino partidário, assim, porque não é uma matemática fácil. E você acompanha bem isso. Alguns buscam o aconselhamento do senhor para sugerir, é melhor ser para partido tal, ou não? A gente tem dialogado um pouco nessa direção, né? Com muito cuidado, também tenho muito cuidado e zelo em fazer essas orientações, porque eu gosto de dizer aos colegas que sentam comigo lá na presidência, olha, o seu potencial eleitoral é só você que consegue saber, né? Cada um é que sabe. Às vezes até a gente mesmo nos enganamos com o nosso potencial eleitoral, né? Então é difícil opinar acerca do destino partidário de um colega vereador, mas nós estamos lá para dialogar sobre as condições, quais são os partidos que ideologicamente a gente tem mais afinidade, aonde é que a gente poderia concorrer de forma mais igualitária e fazendo todo esse quebra-cabeça, né, Edson? Não é fácil, como eu lhe disse, são 350 candidatos, além dos 43 vereadores, 300 e tantos outros candidatos que devem se filiar a esses partidos que compõem a base do prefeito. Então, é um mapeamento que precisa ser feito, precisa ser pensado, precisa ser dialogado, obviamente sabendo que não há disputa fácil, né? Não existe nenhum partido que um colega vereador vá se filiar que tenha uma eleição garantida, muito pelo contrário. A escolha do partido ele é um passo importante de uma candidatura, de uma pré-candidatura, mas o desdobramento dela, o trabalho que o vereador fez, os 3 anos anteriores, mais o desempenho que ele vai ter na eleição, uma campanha bem organizada, as pessoas sabendo como tem que fazer, o uso das redes sociais hoje, que é um peso muito importante, é que de fato vai ser definidor para esta eleição, né? Então nós estamos assim
de todo o componente político eleitoral, a filiação partidária é um componente muito importante, mas ele não é único, né? Então, a angústia de todos os vereadores, quando me procuram, também gosto de dar esse viés, fazer as pessoas entenderem que para além de um partido que tem que ser competitivo, nos dá a oportunidade da competitividade, uma campanha precisa ser bem organizada. A gente precisa ter hoje um trabalho de base bem feito, ou seja, você de fato atendeu bem o seu eleitor, cumpriu as suas promessas de campanha, você deu assistência aos bairros que você foi votado, à categoria que você representa aqui. Isso é muito mais importante. Obviamente ela vem diluída ao longo dos 4 anos e neste momento, às vezes os colegas, qualquer um de nós, candidatos, colegas vereadores ou não conseguimos ter essa clareza, né, de que o mais importante do que o partido é você ter tido um trabalho consistente ao longo dos 4 anos. E aí, para finalizar, Edson, eu vou usar o meu próprio exemplo. Eu fui eleito em 2016 pelo PPL, eu tirei 5.107 votos, né? Fui o 37º vereador eleito de Fortaleza. E meu partido foi extinto, né? E eu tive que mudar de partido e mudei para o PDT, que era o partido mais difícil, né? Dito como mais difícil. E fui para o PDT. E na eleição seguinte, 2020... Só um parênteses para explicar para a pessoa por que difícil. Porque você precisa de mais votos para conquistar o mandato. De mais votos. Com os 5.000 votos, com 5.107 votos que eu tinha tirado em 2016, eu não teria sido eleito pelo PDT à época, né? Então, migrei para o PDT e migrei durante o mandato com segurança, como eu disse, meu partido foi extinto, eu tive que procurar um outro partido e procurei o PDT, que era um partido que eu tinha que ter mais votos para ser eleito, mas eu tinha muita segurança do trabalho que eu tinha feito, né, das relações que eu tinha criado, da atenção que eu tinha dado ao eleitor, do trabalho que eu tinha desempenhado ao longo do meu mandato, e fui o vereador, Edson, que mais crescia a votação de 2016 para 2020. De 5.107 votos, eu fui para 11.552. Né? Mais que dobrou. Mais que dobrei, e dos 10 vereadores eleitos do PDT, eu fui o 5º do PDT, fui o 7º de Fortaleza. Então, mais importante do que o medo, a angústia de migrar para um partido maior, mais importante do que isso foi o trabalho que eu tinha construído. Então, é isso que eu costumo dizer para os colegas vereadores, né? Olha, se você tirou 5.000, 6.000 votos, se você deu uma boa atenção ao seu povo, ao seu eleitor, à cidade de Fortaleza, não se preocupe, porque naturalmente esse eleitor vai reconhecer e você vai ampliar a sua votação. Então, isso também a gente precisa dizer para não passar a impressão que a gente está lá só fazendo conta matemática, né? Na verdade, esta matemática eleitoral, o fruto no dia da eleição, ele é consequência de um trabalho feito ao longo dos 4 anos e não apenas de um partido certo que você escolha em um mês, né, como um mês propício para isso. Da janela partidária. Presidente Gardel Rolim, o legislativo, a produção legislativa em todos os anos de eleição, ela é bem reduzida, né? Exatamente por conta do envolvimento dos seus integrantes, vereadores, deputados. Na eleição municipal são os vereadores, na eleição geral são os estaduais e federais, né? Senadores. Eles vão se preocupar com a reeleição. Qual é a sua perspectiva para este ano legislativo? Bem, primeiro assim, Edson, eu acho que na verdade, a gente quando tem que avaliar o poder legislativo, a gente precisa avaliar o conjunto, não é assim? Não é apenas o ano de 2024, como você mesmo disse. É natural que os colegas vereadores agora se voltem um pouco mais para suas bases eleitorais. Vai ter uma campanha e o vereador vai dedicar o seu tempo a esta campanha. Isso é legal, está dentro da legalidade, da normalidade de uma democracia, né? O que a gente precisa avaliar o legislativo, na minha opinião, é a produção dos 4 anos. Né? Por exemplo, eu fui eleito em 2020, essa legislatura foi eleita em 2020. O que nós produzimos nestes 4 anos? Né? Porque, obviamente, no período da eleição, nós vamos ter que cuidar disso. Vamos ter que voltar, entregar o panfleto, prestar conta do que nós fizemos, né? Mas precisa ser feito do conjunto. O Poder Legislativo como um todo, eu acho que entregou muito a Fortaleza nesses 4 anos, sabe, Edson? Para além das ações que nós fizemos interna corporis, né? E eu posso dizer aqui que já no meu mandato nós
abrimos a Procuradoria Especial da Mulher, que é um fato histórico para a Câmara. Nós reforçamos a Escola do Parlamento com várias ações ao longo dos anos. Nós aprovamos projetos importantíssimos para a cidade de Fortaleza. Nós, na nossa legislatura, Edson, nós fomos a legislatura dos últimos 30 anos que mais aprovamos cargos para concurso público, para servidores públicos da cidade de Fortaleza. Só para professores foram 2.000, para profissionais de saúde, mais de 2.200 cargos, além de outros todos. Então, nós vamos finalizar essa legislatura aqui, a gestão podendo contratar quase 6.000 profissionais por concurso público. Tudo isso foi aprovado pela Câmara Municipal, além de passe livre, que outra demanda histórica da cidade, foi aprovada pela Câmara. Nós tivemos o cuidado, o zelo e o trabalho de, ao longo dos anos, Edson, ter mais cuidado, inclusive no orçamento. Fortaleza em 2024 de Fortaleza é o orçamento público maior da história da nossa cidade e maior das capitais do Nordeste. Então são marcos que nós vamos entregar que faz uma diferença muito grande na vida das pessoas. Quando a gente olha, por exemplo, os números que dão conta que Fortaleza é a cidade que tem o menor índice de desemprego das capitais do Nordeste, isso não é por acaso, né? Não é por acaso, porque a Câmara Municipal, lá atrás, aprovou projetos, linhas de crédito, discutiu, debateu ações que a Prefeitura está executando, porque é assim, né? O modelo da nossa administração é assim, a Prefeitura está executando e isso está rendendo resultado para o cidadão de Fortaleza. Então, se nós pegarmos o conjunto, mesmo concordando com você que em 2024 a Câmara Municipal de Fortaleza ou outros parlamentos pelo Brasil possa ter a sua atividade legislativa diminuída, se nós olharmos o conjunto da obra, né? Lembrando que nós somos eleitos para trabalhar 4 anos e não apenas um, se nós pegarmos o conjunto da obra, eu tenho certeza, convicção que a Câmara Municipal de Fortaleza, nos últimos 4 anos, entregou muito para a cidade, né? Parte do que a cidade vive hoje, desse momento de prosperidade, eu já citei alguns pontos aqui, como menor taxa de desemprego do Brasil, das capitais do Nordeste, a cidade que mais gera emprego e renda de carteira assinada do Norte e Nordeste, a cidade que tem o maior orçamento público do Nordeste, a cidade que tem o maior PIB do Nordeste, é a cidade que tem o maior volume de investimento em obra do Norte e Nordeste, é a cidade mais procurada por turistas no Brasil. Quer dizer, tudo isso é a cidade que mais investiu em educação do Ceará nos últimos 10 anos, Edson. Fortaleza passou da pior educação pública do Ceará para uma das melhores. Nós vamos encerrar agora 2024, crianças do 6º ao 9º ano, 100% em escola em tempo integral. Quer dizer, isso não é pouca coisa, isso foi fruto todo esse trabalho, todo esse conjunto que a Câmara Municipal, quando discute uma lei, quando a aprova, quando indica, quando chama um secretário, cobra uma ação, fiscaliza um plano, um projeto, produziu junto, né, com esse consórcio que eu também gosto de repetir sempre aonde eu vou. Fortaleza vive um momento de prosperidade porque há um entendimento da Câmara Municipal, Poder Legislativo e o Poder Executivo. Né? Na Bíblia diz que onde casa dividida não prospera. Imagine se nós tivéssemos a Prefeitura tentando construir um plano, uma ação e a Câmara Municipal boicotando, ou não votando, ou atrapalhando. A cidade não andava. Então, por que nós hoje conseguimos ver Fortaleza nesse momento? Porque a Câmara tem entregue aquilo que a cidade precisa. Né? Então, acho que nos 4 anos a Câmara entregou muito à cidade. Você tem alguma matéria importante para ser votada nesses próximos dias? Porque no segundo semestre, só lá depois da eleição, que vai votar o orçamento realmente, né? O orçamento vai chegar lá em outubro, né? O orçamento do próximo ano. Isso, né? Isso. Nós temos algumas matérias, Edson, que são importantes, né? Agora mesmo tem várias matérias sendo discutidas. Nós estamos aguardando, por exemplo, que já está a Prefeitura, né? O prefeito Sá, pessoalmente, está dialogando com os sindicatos. Ontem nós recebemos um grupo de sindicalistas. Nós estamos aguardando agora o reajuste geral dos servidores públicos de Fortaleza. Vale lembrar que a Prefeitura e a Câmara já aprovou o reajuste anual, o piso salarial dos professores, né, que o MEC, né, do governo Lula definiu o índice um pouco mais de 3%,
e a gestão municipal mandou uma lei com mais de 10%. Então, a Prefeitura conversou com a categoria, dialogou, mandou para a Câmara Municipal, que em 2, 3 dias aprovou o piso nacional dos professores, piso municipal, né, dos professores. Vale aqui lembrar ainda, por exemplo, o governo do estado ainda não mandou para a Assembleia o piso dos professores estaduais. Então a Câmara Municipal já aprovou, já entregou o piso dos professores do município. E nós estamos discutindo agora, já bem adiantado, inclusive com os sindicatos, o reajuste geral dos servidores públicos municipais. Também vale lembrar que o governo do estado ainda não começou nem o diálogo com os servidores estaduais. O governo do estado promete anunciar no dia 2 de abril o índice de aumento que o estado poderá dar. Os servidores municipais protestaram contra a iniciativa do prefeito de dar 4,62%, não é? Isso. Quer dizer, e esse diálogo... Que é mais do que o índice da inflação, diga-se. Muito bem. Esse diálogo é para aumentar esse percentual e o município tem condições financeiras para pagar? O município está discutindo outras coisas, Edson. Quando o sindicato, e eu participei de algumas reuniões com o sindicato, quando o sindicato leva a pauta da campanha salarial, não é apenas o índice do reajuste do salário, ela leva também outras pautas. Por exemplo, há um decreto municipal que bota como teto de R$6 mil para o servidor receber o vale refeição. Então, quem ganha mais de R$6 mil não tem direito. Está sendo discutido esse ponto. O prefeito Sarto já disse que vai elevar esse teto de R$6 mil para R$8.200. Só essa medida, Edson, faz com que quase 20%, aumente esse número em quase 20% de servidores que vão receber esse vale refeição. Por que eu estou usando este exemplo? Porque o diálogo, o prefeito Sarto anunciou 4,62 de índice de reajuste para os servidores há um mês atrás, e neste período está sendo dialogado outros pontos que vão ter, não tenho dúvida, vai ter ganho real para os servidores, como esse que eu acabei de falar. Nós vamos chegar com essa medida aí, a mais de 85% dos servidores vão receber o vale refeição, que hoje é em torno de 60%. Então nós vamos ampliar, colocar para dentro, isso é recurso, é dinheiro no bolso do trabalhador, que não necessariamente seja no reajuste do salário. Estou colocando isso, Edson, só para demonstrar assim, o nosso cuidado e o nosso zelo com a gestão como um todo. Quando eu cito aqui em comparação o governo do estado, não é fazendo crítica ao governo do estado, estou só colocando que o cuidado que nós temos na Câmara Municipal, a afinidade, o zelo que nós temos com os servidores, que nós temos com a gestão municipal, já produziu resultado. Enquanto o governo do estado não conseguiu sequer iniciar o diálogo ainda com os professores, nós já aprovamos o piso dos professores. Os professores já estão recebendo. Quando o governo do estado nem anunciou ainda o índice, o prefeito Sarto já anunciou, nós já abrimos um diálogo, estamos dialogando, nós mesmo na Câmara já atendemos um grupo de servidores ontem, já estamos a prestes de fechar a pauta da campanha salarial e entregar isso para os servidores. Então, estou dizendo isso porque esse conjunto de ações faz parte desse movimento que eu estou lhe dizendo, que a Câmara Municipal entrega muito para a cidade. Obviamente, a gente sabe que tem muitas coisas ainda a se fazer, não estou dizendo aqui que está tudo perfeito, mas estou dizendo que nós temos sido diligentes ao longo dos 4 anos, este ano de 2024, com aquilo que é prioridade, com aquilo que é importante para a gente resolver logo e entregar logo para a cidade de Fortaleza e para o cidadão de Fortaleza. Presidente, como é que está aquela situação da vereadora enfermeira Ana Paula, que fez aquele show no início, no primeiro dia de funcionamento da Câmara Municipal, depois alguém reclamou que ela devia ser processada no Conselho de Ética da Casa. Foi aberto algum processo? Edson, primeiro assim, vale lembrar que aquele 1º de fevereiro, e aí me permita, eu não queria fulanizar, acusar ou colocar culpa em um ou outro vereador. Eu acho que foi um momento infeliz da Câmara, que eu disse internamente e também não tenho um problema em dizer publicamente, até porque o que eu digo internamente eu digo publicamente, eu não tenho muito segredo com as minhas palavras, não.
mas foi um momento que eu não gostaria de ter vivido como presidente. Foi um momento muito ruim para mim, um momento infeliz, né? Nós estávamos recebendo sindicalistas, nós tínhamos recebendo membros do Poder Executivo, nós tínhamos membros do Poder Legislativo, muita torcida de um lado e de outro, um momento muito acirrado, momento de discussão política, enfim, muitos atores e muitas problemáticas envolvidas em um mesmo lugar, no mesmo dia, no mesmo horário, e isso todo mundo acaba ficando com o seu ânimo mais aflorado, né? Infelizmente, nós tivemos um episódio de um empurra-empurra, um episódio de agressão que envolveu vereadores e vereadoras, como você falou, e o que nós temos na prática nesse momento é que, primeiro, nós tentamos construir, após aquilo, um entendimento entre nós, né? Fizemos reunião do Colégio de Líderes, fizemos reunião da mesa diretora, analisamos juntos o episódio, aonde falhamos, aonde podemos melhorar. Acho que essa reflexão precisa ser feita, né? Em qualquer circunstância a gente sempre precisa parar e refletir o que pode ser melhorado, e nós fizemos isso no coletivo, não fiz sozinho, né? E o que houve pós isso foi que uma colega que se sentiu agredida entrou, fez uma denúncia ao Conselho de Ética. Nesse momento o processo está na Procuradoria da Câmara Municipal, que está analisando o pedido, definindo o rito, para aí sim enviar para o Conselho de Ética, que o Conselho de Ética vai tratar e vai depurar. Eu não quero emitir a minha opinião sobre o que o Conselho de Ética vai fazer, até porque não posso fazer isso, porque essa decisão do Conselho de Ética vai ser tratada e cuidada lá no âmbito, né? O Comitê de Ética, que não tem a minha participação, que é órgão independente, né, vai tratar disso no tempo certo e vai tomar a decisão no tempo certo. Presidente Gardel Rolim, até que ponto o seu posicionamento enquanto cristão influi na administração da Câmara? Cristão religioso. Edson, a vida da gente ela é uma composição daquilo que a gente acredita, né? Daquilo que das nossas convicções. Então eu tenho convicções muito claras, né? Eu sou cristão, sou evangélico, nasci e me criei na igreja e tenho essas convicções muito, que são convicções, né? O nome por si já diz. E isso eu levo não apenas para o trabalho, para a administração da Câmara, isso vai impregnado em mim para onde eu vou, né? Primeiro, eu procuro ser extremamente generoso, Edson. Isso é uma marca que eu tenho colocado na minha gestão, né? Porque eu sou assim, sou generoso. Ouvir as pessoas, entender o que aconteceu, alguém errou, teve algo, tentar chamar, entender e tratar com generosidade, tratar com carinho, tratar com amor, e procurar o melhor caminho sempre, né? Foi isso que Jesus Cristo nos ensinou e eu sou assim, né? Obviamente, em alguns momentos a gente tem que ser firme, duro, não podemos abrir mão de algumas coisas da Câmara, da administração, da gestão, tenho procurado fazer isso. Agora, este meu perfil é um perfil que sou assim, serei assim e para onde eu for, né? Hoje, Deus me deu essa graça de estar lá na condução da Câmara Municipal. Então, eu tento fazer isso, né? Assim, primeira marca que eu quero deixar é esta marca de um coração generoso, que sabe que procura ouvir as pessoas e entender as pessoas, né? Imagine, você acabou de falar, imagine 43 vereadores, cada um pensando de um jeito, cada um com as suas próprias angústias e aflições, como é que isso se traduz, chega na mesa do presidente. Imagine se eu não tivesse lá este coração acolhedor, generoso, que de alguma forma possa... E eu estou falando aqui, Edson, e às vezes um colega vereador nos procura, não é nem só por um problema no mandato dele, às vezes ele está com um problema pessoal, às vezes acontece de o cara, sei lá, teve um problema com a esposa, com os filhos, alheia ao mandato. Alheia, e chega no meu gabinete e eu trato da mesma forma, né? Com generosidade, acolho, procuro ouvir, né? Assim, a rigor, não deveria ser, né, o papel do presidente da Câmara, que tem outras responsabilidades de tratar do parlamento,
de toda a importância que tem a Câmara para Fortaleza e para o Ceará, mas essa é uma marca minha, né? Por isso talvez que eu trabalhe mais do que 12 horas por dia, porque preciso dar atenção às pessoas, né? Precisa cuidar das pessoas. Presidente Gardel Rolim, nos seus momentos de reflexão íntima da sua igreja, o senhor tem conflitos por conta do trabalho político da Câmara? Conflito não, Edson. Assim, as minhas reflexões... Eu poderia ter feito assim, não devia ter feito isso. Não, esses conflitos que se tem, né? É claro que a gente sempre tem, assim, eu sou muito precavido, né? Assim, eu gosto de antecipar as coisas, eu sou muito metódico. Então, se eu estou vendo que lá na frente possa ter um problema, né? Às vezes até sou pessimista por isso, porque posso antecipar, eu me antecipo, procuro pensar, procuro tratar, procuro tomar uma medida que evite aquele problema. Eu sou muito cuidadoso também com as palavras, sou muito cuidadoso com as decisões, né? Assim, 90% das decisões que precisam ser tomadas, elas não precisam ser tomadas com urgência, naquela hora. Imediatamente. Então, imediatamente. É necessário que a gente às vezes pare, pense um pouquinho, escute alguém, escute uma pessoa que está perto de você, escute alguém que está longe, que você possa ligar, que possa lhe dar uma opinião diferente, que possa muitas vezes lhe mostrar um ângulo diferente daquela situação. E quando eu estou nas minhas reflexões, né, em casa ou na igreja, como você colocou, eu normalmente o que me toca mais é procurar saber se eu estou fazendo aquilo que de fato eu deveria fazer, né? Se é esse cuidado com a cidade, com as pessoas, sabe, Edson, para não virar um burocrata qualquer, né? Assim, um político profissional, né? Que está preocupado ali com a Câmara, preocupado com o mandato e preocupado com a reeleição. Né? Isto é algo que esta reflexão eu faço quase que diariamente. Né? Eu estou na Câmara Municipal porque eu tenho uma missão a cumprir para a cidade, eu tenho uma missão para cumprir para o meu eleitor, mas tenho também uma missão para cumprir com aquele que nem me conhece. Assim, entregar uma cidade melhor é para todos, não é só porque votou em mim. Então, eu acho que isso também é um sentimento cristão, né? Um sentimento religioso. Assim, é você deixar uma cidade melhor para os meus filhos, para os meus netos, mas para os filhos e os netos das pessoas que eu nem conheço. Então, aquela medida que eu estou tomando, ela vai produzir uma cidade melhor para estas pessoas que eu nem conheço ou nem me conhecem. Né? Assim, quando eu estou na igreja, sendo mais específico, estou na igreja, nas minhas orações, eu pergunto, né? Meu Deus, eu estou fazendo aquilo que o Senhor queria que eu fizesse? Né? Eu estou deixando a minha contribuição para essa cidade, especialmente os que precisam mais. E obviamente isso faz com que a gente acorde no dia seguinte sem perder de vista esse olhar. A igreja cobra uma posição sua, diz, Gardel, aquilo não está certo, não devia ter sido assim, né? Não, Edson, sinceramente nunca me senti cobrado, né? Assim, nem por nesse período eu já congreguei em igrejas menores e em igreja maior, mas nunca me senti cobrado, né? Assim, nunca me senti cobrado. Presidente Gardel Rolim, a eleição é municipal, portanto, quem cuida dela é o diretório municipal. O diretório estadual cuida da eleição estadual e o diretório nacional cuida da eleição geral, né? Embora todos possam colaborar com o mesmo objetivo. Toda essa confusão que nós tivemos aqui no PDT do Ceará, vai ter algum reflexo na eleição municipal para vocês do PDT? Edson, você mesmo já fez essa explanação. Assim, essa confusão toda, essa disputa interna, ela se deu no âmbito do diretório estadual. Né? O diretório municipal, ele em certa medida, ele ficou preservado disso. É claro que nós tivemos alguns problemas no diretório municipal ao longo desse período, mas, sinceramente, eu acho que teve, inclusive, menos a ver com a disputa estadual. Né? Para nós, sempre foi muito claro, nós temos a responsabilidade de administrar Fortaleza, o que interessa para nós é entregar o que foi prometido, o que interessa para nós é avançar na escola de tempo integral, é avançar na ampliação dos equipamentos e modernização da atenção à saúde.
e em investir na infraestrutura, especialmente da periferia da cidade. Isso para nós nunca deixou de ser o nosso norte, né? E isso aqui é que tem balizado esta atuação do Diretório Municipal. É claro que, como eu disse, algum ou outro, uma defecção aqui, um colega vereador que ao longo do tempo entendeu que esse projeto não era o projeto que ele acreditava e pode migrar de partido, está tudo certo, mas eu posso dizer com segurança que esta disputa que se deu no âmbito estadual, ela de alguma forma blindou e preservou esse plano e esse projeto que o PDT tem para Fortaleza, que eu ouso a dizer até, Edson, que é um projeto ousado, e é um projeto talvez dos mais claros que nós temos para a cidade. Sem ser pretensioso, o PDT é o único partido que tem um projeto planejado, desenhado para a cidade do Forte de Fortaleza de forma muito clara, que o cidadão consegue perceber, certo? Assim, educação, saúde, infraestrutura, tudo isso esteve presente na gestão do Roberto Cláudio e está presente na gestão do prefeito Sarto. Então o PDT tem essa marca e isso foi uma base muito forte para manter o Diretório Municipal unido, né? As defecções que tivemos ao longo desse tempo foram muito pequenas frente a todo o projeto que a gente defende. Presidente Gardel Rolim, toda a campanha é muito cara. A gente fica dizendo, ouvindo os políticos dizer, não, eu gastei pouco, esse pouco é muito para muita gente, né? E quando foi criado o fundo partidário, que na hora que se conhece os números, se diz, é dinheiro demais, são bilhões e bilhões. E o PDT nacional tem dito que a eleição municipal em Fortaleza é prioridade para a direção nacional. É uma das poucas capitais do Brasil administrada pelo PDT, né? E Fortaleza é uma cidade grande, né? Com esse anúncio do fundo partidário, os candidatos a vereador ficam muito preocupados em saber quanto vai chegar para eles fazer a campanha? Edson, como isso é meio novidade, por que eu digo novidade? Eu fui candidato pelo PDT em 2020 e não recebi fundo eleitoral nenhum de campanha. Em 2016 foi a minha primeira campanha, eu era de um partido menor que não tinha fundo, também não recebi. Então, igual a mim, 90% dos colegas vereadores não receberam em eleições anteriores. Então é meio que novidade para nós. Se chegar alguma coisa nestas candidaturas a vereador, eu acho que chegará e será bem a calhar, né? Na minha campanha, por exemplo, se chegar, vai ser muito bem-vindo. Eu, inclusive, sou favorável ao financiamento público de campanha como está. Acho que precisa de alguns ajustes, precisa ter mais transparência nos números, a repartição desse dinheiro precisa ser mais democrática, mas eu acho que é necessário que haja um tipo de financiamento público, como eu disse, esse que está aí precisa de ajustes, mas acho que é necessário, porque senão a gente volta, Edson, a um tempo em que o poder público já financiava, né, de forma corrupta. Nós vimos aqui, novelizado isso nas televisões, que o poder público já financiou algumas campanhas ao longo da história e a gente, não eu estou dizendo... Todos os aliados dos governantes eram beneficiados com essas ajudas. Então, se já era financiado, por que nós temos agora aqui, obviamente, institucionalizar e dar transparência, né, da publicidade e tornar os critérios cada vez mais claros e mais democráticos. Eu acho, por exemplo, que os partidos grandes receberem quase tudo e os pequenos quase nada, não é uma forma equânime nem democrática, né? Porque os partidos pequenos, para poderem disputar essas vagas, precisam de algum recurso, né? Porque senão a gente mantém a lógica de os grandes recebem todo o financiamento, têm campanhas milionárias e acabam ocupando as vagas porque conseguem chegar mais perto do eleitor com uma propaganda mais bonita, ou enfim. Então eu acho que a expectativa, voltando para a sua pergunta aqui original, acho que a expectativa do colega vereador, neste momento, nem chega a tanto, né? Imagino que quando passar essa etapa das filiações partidárias, esse segundo momento vai existir, das pessoas querendo saber, né? Nós mesmo do PDT não tratamos sobre isso ainda, né? Nós não sabemos no Diretório Municipal se vamos receber esse recurso e quanto será, isso não foi tratado.
né? Não tem sido pauta das nossas discussões. Vereador Gardel Rolim, essa questão de cotas de gênero, todo dia a gente tem uma informação do Tribunal Superior Eleitoral confirmando decisões de tribunais regionais eleitorais de cassação de mandatos. Agora o tribunal está julgando mais processos de vereadores. Ele está julgando recursos ainda da eleição de 2020, de partidos que não apresentaram o número de candidatas ou apresentaram candidatas fictícias. O TSE está julgando os recursos da eleição municipal. Ainda vai julgar os recursos das eleições estaduais, inclusive o problema do Ceará, que tem 4 deputados estaduais com mandatos cassados. Nesse momento de formação das chapas, os partidos menores, por exemplo, né, ou principalmente, têm realmente muita dificuldade de cumprir essa cota? Ainda é uma realidade, sabe, Edson? Assim, na verdade, para além das cotas, a gente precisa estimular essa cultura, uma cultura, né, da participação feminina nas eleições, nas disputas eleitorais. Isso precisa ser mais difundido. E aí, qual é o problema que se tem nisso? Muitas vezes, alguns partidos deixam para se preocupar com isso na véspera da formação das suas chapas. Né? Eu posso dar o exemplo, por exemplo, do PDT, que já tem um movimento de mulheres e trabalha isso sem interrupção. Independente da eleição ou não, o PDT tem a MT, né, que é Mulheres Trabalhistas, e elas já trabalham isso ao longo dos 4 anos e isso de forma ininterrupta. Então, nós teremos, por exemplo, agora a obrigatoriedade lançar nesta chapa para Fortaleza 14 mulheres, o PDT já conta com 18 nomes de mulheres, 19. Né? Nós temos, inclusive, aqui, alguns de forma colocam, olha, vamos tentar chegar a 50%, vamos buscar essa meta, ficam estimulando já que a gente estimule cada vez mais, né, a participação feminina. E digo com muita tranquilidade, Edson, a mesa diretora da Câmara Municipal, que foi coordenada, montada por mim, dialogada com os partidos, é a mesa que tem a maior participação feminina da história das mesas diretoras da Câmara. Né? E nós abrimos a Procuradoria da Mulher para fazer esse trabalho de acolhimento das mulheres vítimas de violência, mas também para estimular o debate político dentro da casa, com atores de fora da Câmara Municipal, para que a gente estimule essa participação feminina. Nós também temos hoje, né, o fato histórico também dos 43 vereadores, hoje nós temos 10 mulheres na Câmara, é também uma marca histórica, a maior participação feminina 25%. Da Câmara Municipal de Fortaleza, pouco menos de 25%, né? Pouco menos de 25%. Ainda está longe daquilo que preconizam os partidos, que é ter pelo menos 30% da sua chapa. Então, para além de ter 30% das chapas mulher, os partidos precisam estimular essas mulheres e dar condições, porque muitas vezes montam as chapas com 30% de mulheres, mas não elegem 5%, 10% de mulheres. Isso não é, obviamente, um problema só dos partidos, isso é um problema, é uma questão eleitoral que envolve toda a sociedade nisso, mas, na minha opinião, os partidos precisam fazer, como o PDT faz, estimular essa participação ao longo dos anos, independente do período eleitoral, discussão de mulheres, para mulheres, com mulheres, formação de grupos, tendências, bandeiras, pautas, segmentos, que aí, quando chegar, né, no momento eleitoral, o partido tem uma base, tem uma construção que foi feita ao longo dos anos para compor essa chapa e compor o parlamento. Doutor Gardel Rolim, eu sou muito grato pela entrevista que o senhor nos concede, dizendo que aqui a TV da Transparência tem o propósito de estimular o debate, a discussão dos temas que interessam ao município, ao Estado, porque eu acho que nós discutimos muito pouco as questões relacionadas, sobretudo à administração pública. A sociedade fica praticamente isolada das discussões dos temas que interessam a ela própria, né? Por exemplo, trabalhar para uma melhor qualidade no ensino,
um melhor oferecimento de saúde para o povo, transporte, enfim, todas essas questões eu acho que se discute muito pouco. E a nossa ideia aqui é chamar para esse debate. Muito obrigado pela sua vinda aqui até os estúdios da TV da Transparência. Eu que agradeço e fico à disposição. É um prazer enorme vir aqui discutir sobre isso. Na hora que me chamar, teria o maior prazer de voltar aqui. Obrigado.